nós vamos falar sobre filhos, especificamente sobre filhos solteiros e filhos que ainda vivem com os pais, como o Lucas bem falou aqui. E eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios 6. Nós vamos ler aí Efésios 6, do verso 1 a 3, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bom aqui? Pronto. Certo. Quando a gente vai falar sobre filhos, a gente leva em consideração alguns fatores que acontecem na nossa sociedade, né? Nós atualmente enfrentamos dias muito difíceis. Quando ligamos a televisão ou assistimos a algum jornal, alguma coisa assim, nós vemos constantemente notícias de filhos se voltando contra os pais, seja aplicando golpes, roubos, seja em rebeldia, muitas vezes filhos que saem de suas casas e dão mais ouvido aos seus amigos do que a seus pais. E em casos mais extremos e em casos mais dolorosos, nós vemos filhos assassinando seus pais, né? E isso é um fator que se evidencia porque parece também que na sociedade que nós vivemos atualmente, os pais estão perdendo a autoridade que eles têm diante de seus filhos, né? Parece que os filhos eles acabem assumindo uma posição muito maior do que deveriam dentro dos seus lares. Na semana passada, a Débora trouxe um relato aqui. Quem assistiu aí a mensagem das mulheres vai saber do que eu estou falando. De um caso que ela falou sobre uma família, um pai comprou uma televisão nova e o seu filho ali começou a martelar naquela televisão, ele começou batendo fraquinho, mas aí o pai foi falando, filho, não faz isso e tal. E aí chegou um momento que o menino bateu com tanta força que acabou estragando a TV. Então esse é um dos vários relatos que a gente tem aí, de vários exemplos, que a gente vê onde os filhos eles acabam tendo essa posição e os pais acabam deixando muitas vezes isso acontecer, né? Mas uma coisa que a gente não pode se enganar é de que essas coisas não acontecem só lá fora da igreja, fora do contexto cristão, né? Mesmo dentro da igreja a gente vê muitos relatos assim, a gente vê que existem filhos desobedientes, filhos rebeldes, e a gente tem muitos exemplos aqui. Com certeza os irmãos já viram aí situações onde os pais pedem orações pelos filhos porque eles estão ou rebeldes ou porque eles saem muitas vezes para ir a alguma atividade com os amigos e não voltam, demoram para voltar. E, enfim, a gente tem diversos exemplos aí, filhos que vão para o caminho da criminalidade também. Então, a gente vê aí muitos pedidos de oração dos pais nesse sentido. E tudo isso, esse panorama que a gente tem dos filhos, eles são reflexo do pecado que habita nos corações, né? O pecado, ele torna a nós mesmos nossos próprios ídolos, nossos próprios deuses. Então, nós não queremos mais seguir regras de outras pessoas, nós não queremos seguir as regras que Deus estabeleceu. A gente quer seguir as nossas próprias regras porque nós somos os nossos próprios deuses. E isso acontece naturalmente com os filhos, pois eles são pecadores. E os filhos nascem pecadores. Esse é um fato que precisa ser levado em consideração aqui. Porque existe num consenso popular aí de que as crianças nascem inocentes, os filhos nascem puros, mas a palavra de Deus diz que não é assim. Davi, no Salmo 51:5, ele diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, o pecado ele não é uma condição, não está condicionado à idade da pessoa. O pecado ele já nasce com a pessoa já nasce em pecado. E falando aqui de filhos especificamente, nós aqui, a gente quer falar um pouco sobre da responsabilidade que os filhos têm dentro de casa, especificamente os filhos solteiros, né, que ainda vivem com seus pais, independente da idade, e como eles devem, de fato, viver para agradar a Deus e honrando seus pais, né? Como que nós podemos agradar e glorificar a Deus no nosso relacionamento com nossos pais? Então, voltando aqui para o texto de Efésios, a gente vê que Paulo ele dá uma orientação aos filhos.
E ele traz essa orientação aos filhos logo após ele ter feito uma orientação aos maridos e esposas, né? Como o Lucas bem disse aqui, a gente já teve as ministrações a respeito dos pais, esposos e mães e esposas, né? E depois, Paulo ele também vai abordar isso aqui no capítulo 5 de Efésios, e o capítulo 6 ele começa falando sobre os filhos. E os filhos aqui que ele está se referindo não são filhos do mundo, vamos colocar assim, mas são filhos que já foram regenerados, são filhos que fazem parte daquela igreja, naquela cidade. E qual é a orientação que ele dá aqui para os filhos? Ele começa o versículo 1 dizendo, obedeçam a seus pais. E a desobediência, ela é uma evidência de uma sociedade caída, de uma sociedade afetada pelo pecado. Como eu disse antes, nós temos uma dificuldade natural de obedecer, pois queremos fazer as nossas próprias regras e viver através delas. E nós, como os filhos cristãos, embora nós entendamos isso, muitas vezes a gente não concorda com algumas coisas que nossos pais dizem ou pedem para a gente fazer, porque muitas vezes achamos que eles estão ultrapassados, que eles não entendem a mentalidade atual, etc. E aí, muitas vezes, nós, como os filhos, não entendemos porque eles pedem aquilo ou porque nós devemos nos submeter a determinadas regras dentro de casa. E, em outro caso também, talvez os filhos que são cristãos e os pais não são, essa relação fica ainda um pouco mais difícil, porque, se meus pais não são cristãos, por que eu devo seguir determinadas regras, por que eu devo fazer isso ou aquilo? Podemos pensar que, já que eles não servem ao Senhor, a nossa obediência para com eles pode ser amenizada ou deixada de lado. Mas isso está equivocado. Sabe por quê? Porque, em última instância, a nossa obediência enquanto filhos não está fundamentada no fato de que nossos pais são ou não convertidos, mas sim porque essa é a vontade de Deus para nós. Tanto que, se vocês observarem bem o texto aqui, Paulo ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ele não está falando aqui, filhos, obedeçam seus pais somente se eles forem convertidos. O texto não diz isso. Então, aqui, não existe desculpa para não obedecer aos pais. Deus instituiu que devemos essa obediência porque eles são autoridade sobre nós, sejam eles crentes ou não. Então, a gente percebe aqui que não existe essa exceção de que somente se os pais forem convertidos ou somente se meus pais forem à igreja que eu devo obediência, que eu devo honrá-los, né? A gente deve fazer isso porque esse é o nosso dever. Nós devemos nos preocupar em fazer isso porque isso, primeiro, agrada a Deus. E a gente deve perseverar nessa obediência aos nossos pais. Porque ele diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. E quando obedecemos nossos pais, a gente não faz isso como um fim em si mesmo, né? A gente não obedece, tipo, só porque eu preciso obedecer, porque eles são meus pais. Não. Acima disso, está o princípio de que a gente faz isso por causa do temor ao Senhor. A gente faz isso no Senhor. Obedecer aos pais quer dizer que você obedece a Deus em primeiro lugar. Então, uma vez que você está obedecendo aos seus pais, que você se submete às regras que os seus pais estabelecem dentro de casa, você está obedecendo ao Senhor em primeiro lugar. Isso é uma forma de glorificar a Deus. Às vezes a gente tem uma mentalidade muito equivocada de que a gente só glorifica a Deus nas coisas que a gente pode considerar como sagradas, digamos assim. Que é ou lendo a Bíblia, ou indo à igreja, ou cantando um louvor. Mas, como o Lucas bem enfatizou aqui, em todo o tempo, desde o começo do culto, a nossa vida é um culto a Deus. Então, tudo que a gente faz, ela deve ser um culto a Deus. E a obediência aos pais não está fora disso. E a gente deve perseverar nessa obediência em honrar nossos pais, porque a gente faz isso no Senhor. E porque isso é justo, que Paulo vai dizer aqui também no final desse primeiro versículo. E o ato de ser justo significa que é um ato dado pelo próprio Deus, porque o nosso Deus ele é totalmente justo. E aquilo que ele estabelece para a humanidade, para os seus filhos, são atos justos, são atos de justiça. Então, nós devemos obedecer, nós devemos honrar os nossos pais, porque isso foi estabelecido por Deus, porque Deus quis assim. Deus achou por bem que nós deveríamos nos submeter aos nossos pais em obediência, e porque isso agrada a ele, porque isso é justo. E aí, aqui no versículo 2, Paulo ele volta lá no 5º mandamento, lá no texto de Êxodo 20, 12, que diz, honra teu pai e tua mãe. E aí, quando o texto fala aqui sobre honra, ele não está
Porque, assim, a gente tem um consenso de que a gente deve honrar as pessoas muitas vezes pelo que elas fazem, ou porque ela tem algo de virtuoso, algo de bom, pelos méritos que ela tem. Mas aqui, no caso, Paulo não está falando de uma honra dos pais, e o próprio texto bíblico não diz isso, da honra aos pais, simplesmente porque eles fazem algo de bom. Mas aqui a honra é em respeito à autoridade que eles têm sobre nós. E a palavra honra, ela tem alguns significados, que são reverenciar, estimar, valorizar, ou seja, você valorizar, você, de fato, entender, estimar aquela pessoa, não pelo que ela faz, mas sim pela consideração, pelo respeito que você tem por ela. Ou seja, não é porque seu pai ou sua mãe deixa de fazer ou faz isso e aquilo que você deve obedecê-lo, que você deve seguir em obediência a eles ou honrá-los, mas sim pela posição que eles têm em suas vidas. Então, nós, como os filhos, a gente precisa entender isso. Os nossos pais, eles são pecadores, eles vão errar com a gente, sejam eles cristãos ou não. Só que eles são nossos pais, eles são a autoridade que Deus instituiu, eles são aquelas pessoas que a gente se submete em primeiro lugar. Então, o que significa honrar os pais na prática? A gente tem alguns exemplos aqui que a gente pode citar, começando, por exemplo, orando pelos seus pais. Você tem orado pelos seus pais? Você, filho que está assistindo agora, tem orado pelos seus pais todos os dias? Você tem pedido a Deus que o Senhor os instrua, que o Senhor mostre a eles como eles devem viver? Especificamente, se os seus pais eles não são cristãos, você tem orado pela conversão deles, você tem ali perseverado em oração, porque esse é um fator importante que mostra que você de fato está honrando seus pais. E uma consequência também dessa oração é o seu testemunho, porque uma vez que você dá um bom testemunho dentro de casa, seus pais eles vão perceber que você está de fato ali, de fato submetido a eles, né, em obediência a eles. E não é um testemunho somente dentro de casa, porque fora de casa também esse testemunho deve ser refletido, porque especialmente na relação que seus pais têm ou com os vizinhos ou com amigos próximos ali, se você como filho dá um mau testemunho, naturalmente a imagem dos seus pais pode ser manchada também, digamos assim. Então, você tem esse dever, você como filho cristão tem o dever de dar um bom testemunho dentro e fora de casa. E se seus pais não são cristãos, não são convertidos, você deve sim falar de Cristo para eles. É um dever nosso, nós devemos pregar o evangelho. E além de dar um bom testemunho, você deve se empenhar em falar de Cristo, você deve se empenhar em falar do evangelho de Deus, em falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque não é o bom testemunho, ele tem o seu valor sim, mas o que transforma o coração, o que pode transformar o coração dos seus pais é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se engane, você pode ser uma pessoa totalmente exemplar, mas o que vai transformar o coração dos seus pais é o evangelho. Por isso você tem esse dever de anunciar o evangelho aos seus pais. E você, além disso, dentro de casa, você tem a oportunidade de ouvir seus pais, de se aproximar deles, especialmente nesse tempo de pandemia. Nós temos essa oportunidade de estar mais perto dos nossos pais, entender de fato as dificuldades que eles têm, ser amigo deles de fato, né? Ouvir o que eles têm a dizer, conhecer um pouco mais deles, porque na correria ali, antes da pandemia, você está ali no estudo, no trabalho, e muitas vezes você nem tem tempo para conversar com seus pais direito, mas agora que você está em casa, você pode ouvir ali, conhecer um pouco mais de seus pais, até às vezes perguntar alguma coisa do passado deles, da infância deles, se divertir com eles. Isso é importante também. E um pouco mais para frente, né, depois, a gente está falando aqui de filhos solteiros, mas enquanto filhos também, mesmo depois que nós já estamos casados com a família, nós temos o dever de honrar nossos pais na velhice. A gente tem, assim, a responsabilidade de cuidar deles, porque eles cuidaram de nós a vida inteira. Então, quando eles chegam na cidade mais avançada e que eles precisam mais de cuidado, nós temos esse dever de cuidar deles. E isso é uma demonstração de honra a eles também. E a gente tem aqui, a gente pode listar inúmeros outros motivos. Então, assim, voltando para o que a gente estava falando, os pais são as primeiras autoridades que nos submetemos. E essa autoridade foi dada pelo próprio Deus. Em Romanos 13:1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não há autoridade que não venha de Deus. Aqui no contexto desse versículo, ele está falando de autoridades civis, né? Mas aqui a gente pode usar para um contexto maior de toda autoridade
todas, sem exceção, foram estabelecidas por Deus. Os pais não são exceção. Então, se os pais são as primeiras autoridades que nos submetemos, fica muito mais evidente a nossa responsabilidade de obedecer a eles, de honrar a eles. E no contexto ali do texto de Êxodo, dos mandamentos, o quinto mandamento vem logo após 4 mandamentos que vai exaltar ali a questão de adorar somente a Deus, de prestar culto somente a Deus. Então a gente pode inferir aqui, a gente pode perceber que logo após a nossa obediência, a nossa submissão a Deus, a nossa submissão aos pais é imediata. Não é a submissão à igreja, em primeiro lugar, não é a submissão a qualquer outro tipo de autoridade, mas é aos seus pais que você deve primeiro obediência. E uma vez que eles são a nossa autoridade primária, eles são a nossa fonte ali de disciplina, a nossa fonte de orientação. Através da obediência e pelo ato de honrar nossos pais, aprendemos dentro de casa, desde cedo, a obedecer a autoridades que venhamos a nos submeter posteriormente, né? O seu chefe, o seu professor, um policial, um prefeito, etc. Então, a gente aprende a obedecer, a gente aprende a respeitar, honrar as autoridades dentro de casa. Porque se não há esse tipo de relacionamento, se não há essa consciência de honrar, de obedecer aos pais dentro de casa, é muito provável que fora de casa você também vai ter muita dificuldade de obedecer, de seguir as instruções, de honrar as autoridades que irão estar acima de você. Então, é muito importante você levar isso em conta, filho que está nos assistindo aqui. A autoridade dos seus pais é extremamente relevante, é extremamente importante para que você entenda a importância das autoridades fora de casa. E a gente também tem a nossa autoridade máxima aí, a nossa autoridade suprema, que é o próprio Deus. E ele ensina a cada um de nós, seus filhos, o dever da obediência de forma ainda mais didática através das relações que nós temos com os nossos pais. Então, muitas vezes você ou desobedeceu os seus pais, mas você acha que só precisa obedecer a Deus, vamos dizer assim. Só que não é assim que funciona. Porque uma vez que você desobedece aos seus pais, que você desonra os seus pais, você está desonrando a Deus. Então, Deus, ele permitiu que fosse assim, ele estabeleceu que fosse assim, justamente porque ao nos submetermos, à obediência aos nossos pais, nós nos submetemos também à obediência ao Senhor. E Paulo ele vai dizer nesse versículo aqui, no versículo 2 de Efésios 6, que esse é o primeiro mandamento com promessa. E ele complementa dizendo, para que tudo te corra bem. E a desobediência, ela traz consequências terríveis para aquelas que as praticam. Quantas vezes você desobedeceu aos seus pais e se deu mal por causa disso, né? A gente tem o exemplo de crianças aí que os pais falam, não faça isso. Aí o filho vai lá, põe o dedo na tomada, ou o filho corre na escada e aí tropeça, se machuca e tudo mais. E aí ele volta chorando, aí o pai fala, falei pra você não fazer isso. Então, isso são exemplos assim mais simples, mas a desobediência ela traz aí consequências graves para as nossas vidas. E a Bíblia ela está cheia de exemplos de desobediência que a gente sabe no que aconteceu depois, né? A gente tem o caso ali, o primeiro casal quando desobedeceu a Deus. A gente tem depois outras histórias também. E a gente sabe as consequências que a desobediência traz. Então, por que obedecer é importante? Porque é um ato agradável a Deus. E ele mesmo recompensa aqueles que obedecem e honram seus pais. E aí Paulo vai terminar o versículo dizendo, e tenhas longa vida sobre a terra. E aí, quando esse texto foi escrito, né, na época lá de Êxodo, o povo de Israel estava olhando ali para a terra de Canaã. Então, eles entendiam que essa obediência aos pais traria longa vida para eles naquela terra que mana leite e mel. Mas aqui Paulo está querendo reforçar um princípio de que a obediência ela é um fator que agrada a Deus e por causa dessa obediência Deus mesmo irá recompensá-lo. Mas toda obediência, e especialmente a obediência aos nossos pais, elas muitas vezes são muito difíceis, porque nossos pais são pecadores, eles vão falhar, como eu falei anteriormente, e tem coisas que podem, muitas vezes, a gente não concordar muito, né? Mas a obediência, ela deve acontecer. E mesmo
quando a gente não quer obedecer, a gente deve entender que nós somos cristãos e a gente deve fazer isso por obediência ao Senhor. Mas nós não temos essa condição de obedecer por nós mesmos, porque nós queremos fazer as nossas próprias regras. Nós queremos viver do nosso jeito, a gente quer sair no mundão aí e fazer o que a gente quer. Mas quem nos capacita a obedecer e a fazer a vontade de Deus é o próprio Cristo. Porque nós não temos condição de fazer isso por conta própria, se Cristo não moldar os nossos corações. Se Cristo não for a nossa maior motivação. Se não estivermos apegados a Cristo de todo o nosso coração. É somente por meio de Cristo que temos condições de viver uma vida que agrada a Deus, porque é Ele mesmo quem nos capacita, como filhos, a obedecer nossos pais. E essa é uma de tantas boas obras que Deus nos preparou. Então, assim, você pode achar muitas vezes que é difícil, e é difícil mesmo. A gente tem dificuldades, muitas vezes, de obedecer algumas regras. Mas o próprio Cristo, Ele nos capacita. Você, filho cristão, você que já foi convertido pelo Senhor, você sabe que é somente em Cristo que nós encontramos ali o descanso para os nossos corações e a condição necessária para a gente fazer aquilo que agrada a Deus. Porque o Espírito de Cristo habita em nossos corações. E uma vez que Cristo habita em nossos corações, Ele nos dá condições de fazer essas boas obras, obedecer uma boa obra que Deus preparou. Em Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, é Deus quem preparou tudo isso. Deus, Ele te escolheu lá na eternidade para que você vivesse dessa forma. Não se engane, não pense que você tem condições de fazer o que é certo se não for através de Cristo. Nós temos essa condição pecadora, né? Nós temos essa condição de que sem Cristo nós não temos a capacidade de fazer aquilo que agrada a Deus. É por isso que a obediência aos seus pais, o honrar os seus pais, a fazer a vontade de Deus, precisa estar submetida a Cristo. É somente através dele. Percebe como é algo que não se trata de nós, mas é simplesmente por causa de Cristo? É tudo sobre Cristo. Sem Cristo, não temos condições de fazer aquilo que agrada a Deus. Porque sem eles estamos mortos em nossos pecados e transgressões, que é o que vai dizer em Efésios 2:1. Nós, sem Cristo, estamos mortos. A palavra de Deus diz isso. E o que um morto pode fazer? Um morto não pode fazer nada. Então, nós que fomos regenerados em Cristo, nós que já conhecemos a Cristo, nós temos condições aí de fazer as boas obras que Deus nos preparou. Porque é Deus mesmo quem nos dá essa vida. É Deus mesmo quem nos dá essa capacidade de vivermos essa vida. Pela infinita graça e misericórdia de Deus e de seu grande amor, Ele mesmo nos dá vida em Cristo. Tudo acontece por meio da graça que Ele nos dá para que consigamos crer em Jesus de todo o nosso coração. Então, é o próprio Deus, é Ele quem vai te motivar, é Ele que vai fazer o seu coração ali arder pela vontade de querer obedecer a Cristo. É Ele quem vai te levar a ter um desejo de fazer a vontade dEle. É Ele quem vai te levar a obedecer aos seus pais, mesmo quando é difícil, a fazer a vontade de Deus, a honrar os seus pais, quando as condições não são favoráveis, quando seus pais, muitas vezes, eles estão numa situação muito mais crítica, quando eles, muitas vezes, os seus pais divorciaram, pode ser que seus pais, um pai te abandonou, eu não sei a sua realidade, mas é Deus quem vai te capacitar a viver uma vida ali que agrade a Ele e que vai te dar condições de poder honrar os seus pais, seja na situação que for. E o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso maior exemplo de obediência. Por isso, a nossa atitude enquanto filhos, não somente de nossos pais terrenos, mas também como filhos de Deus, deve ser como a dele. Em Filipenses 2, do 5 ao 11, nós temos um texto fenomenal, um texto maravilhoso, escrito pelo apóstolo Paulo também, que diz o seguinte. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui. A minha versão está na NVI. É um texto, de certa forma, conhecido, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse é um texto maravilhoso. E se você prestar atenção, Cristo ele foi exaltado pelo Pai, e Cristo está à destra de Deus. E ele tem autoridade sobre todas as coisas. E ele, sendo Deus, ele veio a este mundo e obedeceu ao Pai e obedeceu até a morte. Ele morreu, ele entregou a sua vida. Ele não precisava fazer isso, você entende? Ele fez por obediência ao Pai, por amor a nós. Ele entregou a própria vida, ele sofreu toda aquela humilhação, todo aquele escárnio, aquela tortura, foi pregado numa cruz, derramou seu sangue para que eu e você, nós tivéssemos verdadeira vida em Cristo. E assim nós tivéssemos condições de transmitir isso aos nossos pais também. Se você tem pais não convertidos, essa é a mensagem que você precisa proclamar a eles. De que Cristo morreu para dar verdadeira vida, para trazer verdadeira esperança aos corações deles. De que nós podemos ter, de fato, a satisfação para as nossas vidas, o verdadeiro propósito para as nossas vidas, que é de viver para a glória de Deus. E é essa mensagem que você deve anunciar, e é esse o modelo que você deve seguir. Você deve, sim, buscar viver, ser como Cristo de fato. E olha que notícia maravilhosa, Ele mesmo vai te capacitar a fazer isso. Então não desanime, pode ser que você esteja enfrentando uma situação aí, você esteja desanimado, pode ser que a pandemia tenha deixado você um pouco triste, e por causa disso você não tem encontrado ali motivos para participar, talvez, de uma atividade da nossa igreja, participar de um trabalho com os jovens, mas nós estamos aqui também para te ajudar, nós somos igreja. E se você está com dificuldade com seus pais, com dificuldade de enfrentar alguma coisa dentro de casa, você pode contar com a ajuda da igreja, você pode contar com a ajuda dos nossos irmãos, você pode contar com a nossa ajuda, porque nós estamos aqui também dispostos a te ajudar, porque nós somos um corpo e todos nós estamos seguindo para o mesmo alvo que é Cristo. Todos nós queremos ser como Cristo. E você, como filho também, você pode viver e ser como Cristo, ser esse exemplo maior que nós temos para as nossas vidas. Então, não desanime. Confie no Senhor Jesus, porque Ele vai te capacitar em viver em obediência. E, para encerrar, trouxe aqui um texto muito prático de Provérbios 3, do 5 ao 7, porque pode ser que você esteja desanimado, pode ser que você não saiba o que fazer, né? Rogério, como que eu faço para entender como ser como Cristo, como viver de fato sendo um imitador de Cristo dentro de casa, para os meus pais, para transmitir o evangelho a eles com o meu testemunho? Nós vamos ler o texto de Provérbios 3, do 5 ao 7, e você vai ver quais são as dicas muito práticas que o rei Salomão dá aqui para o seu filho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, presta atenção, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Então, confie de fato de todo o coração no Senhor. Não se apoie no seu próprio entendimento. Como eu falei no começo, às vezes a gente tem a tendência de achar que nossos pais estão ultrapassados e você é mais inteligente porque você tem um conhecimento, sei lá de quê, mas você não deve se apoiar no seu próprio entendimento. Você deve se apoiar no temor ao Senhor e na obediência ao Senhor. E reconhecer o Senhor nos seus caminhos. Pode ser que você muitas vezes se sinta sozinho, pode ser que você não saiba exatamente o que fazer, mas o Senhor é contigo, a palavra dele diz isso. E você deve reconhecer que ele está contigo todos os dias. E é ele mesmo quem vai endireitar as suas veredas. Se você tem dificuldade de obedecer, ele mesmo vai te ajudar a ser mais obediente. Se você tem dificuldade de ouvir os seus pais, de dar bom testemunho, de orar pelos seus pais, ele mesmo vai te dar essa capacidade. E não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar a vocês, filhos. É uma palavra que me tocou profundamente, assim, porque ainda estou na condição, né, de filho solteiro vivendo com meus pais.
E a gente tem o maior exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele mesmo abençoe vocês, famílias que assistiram aqui essa mensagem também, que pais, especialmente, vocês mostrem isso aos seus filhos, que vocês também perseverem em oração pelos seus filhos, que muitas vezes estão desviados ou estão numa situação complicada. Não desanimem, também perseverem, orem pelos seus filhos, e o próprio Deus irá ajudar vocês. Amém?